Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura sobre amor e relacionamentos para o mês de agosto de 2021, para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Sagitário. Esse tarô, ele é o tarô de Thoth, que ele faz correlações de astrologia com tarô, então também dentro da leitura vai ter algum tipo de indicação de signo, para daí vocês também verem na vida individual de vocês se bate ou se não bate, tá bom? A primeira carta, 8 de espadas, que é Júpiter em Gêmeos. A segunda carta é a carta do diabo, que é o signo de Capricórnio. Depois, a terceira carta é 4 de ouros, que é Sol em Capricórnio. Já temos um signo importante aí, que é Capricórnio. Talvez um capricorniano esteja provavelmente incomodando a vida de vocês, se não ajudando. Depois, 3 de espadas, que é Saturno em Libra. Depois, 4 de copas, que é Lua no signo de Câncer. E aí, depois, As de paus, que não tem uma referência astrológica específica. No final do baralho, vocês têm... Aqui tá escrito cavaleiro de paus, porque knight é em inglês cavaleiro, porém essa carta é representante do rei de paus, porque cavaleiro no tarô de Thoth é referente ao rei. Enquanto daí os cavaleiros normais são chamados de príncipes dentro desse tarô. Ai, ai, sagitarianes. Tem algum problema sério acontecendo? 8 de espadas, ele é, para mim, uma carta muito ansiolítica. É uma carta que representa um certo tipo de prisão mental, né? Uma prisão que nós acreditamos em termos racionais que estamos vivendo, né? Tecnicamente, o 8 de espadas, ele acaba sendo uma prisão que na realidade nós criamos também, né? Isso é uma questão também bem característica da ansiedade. E aí tem que ver essas questões com um pouco de cuidado, por quê? Não é que significa que a ansiedade de vocês não tem fundamento, ou que não tem sentido, ou que não tem motivos, não é isso. Porém, a ansiedade, ela pega uma questão real e concreta e aí ela meio que explode aquilo em 100%, transformando aquilo quase que insuportável de lidar. É esse o grande problema, né? Ela pega uma questão que é real e concreta e que existe, né? Porém, ela potencializa aquilo de uma forma absurdamente exagerada, tá? Eu costumo dizer para as pessoas, para as minhas clientes entenderem bem o que significa viver essa carta, né? Eu costumo dizer que essa carta, ela é a desculpa racional, ou a desculpa não, é o discurso racional, é a história que a gente conta para nós mesmos, que justifica de todas as formas e de maneira extremamente inteligente por que a gente não consegue sair do lugar. De certa forma também Júpiter em Gêmeos, Júpiter no signo de Gêmeos é um excesso de informação. Júpiter é o grande benéfico da astrologia, porém ele é, na realidade, o exagero em todos os sentidos. Ele pode ser o exagero da sorte, mas ele também pode ser o exagero de qualquer coisa que ele encosta. O signo de Gêmeos é um pouco errático, ele gosta de entrar em contato com tudo, ele gosta de conversar, ele gosta de ideias no geral, sabe? Então, às vezes, o signo de Gêmeos, ele carece um pouco de estrutura, no sentido de que
grande parte das ideias do signo de Gêmeos não conseguem passar desse patamar de ideias, não conseguem passar do patamar de pensamentos, né? É uma galera que pensa demais e aí tem uma certa dificuldade em trazer os pensamentos que tem para uma tonalidade mais séria, no sentido de construir efetivamente alguma coisa a partir daquilo que está pensando, né? O 3 de espadas, daí é um problema mais central, direto, porque ele representa geralmente algum aspecto de traição, né? Aqui ele tá sendo representado sorrow, a palavra, né? Que é mais ou menos luto, tristeza, né? Ele tá muito. Essa carta tá muito relacionada a algum tipo de perda, algum tipo de dor, que é um pouco extrema. Saturno no signo de Libra, daí. É interessante ver, pensar no significado de Saturno em Libra como sendo representante dessa carta, porque daí fala de uma necessidade de estruturar a questão do relacionamento íntimo em si, né? Porque Libra é muito ligado nessa questão do equilíbrio com a outra pessoa, né? E aí sempre nessa questão da dualidade do casal, né? E aí Saturno, por ser daí o grande maléfico da astrologia tradicional, Saturno, na realidade, ele sempre está ligado à estrutura, mesmo quando ele é nesse sentido mais maléfico, né? Então, na realidade, daí Saturno em Libra seria mais ou menos colocar algum tipo de seriedade, realidade, né? Para o relacionamento íntimo. É o choque de realidade, na realidade. Acho que falei realidade 4 vezes nos últimos 10 segundos. Porém, daí nem tudo vai ser uma tragédia durante o mês, né? Eu acho que ele começa com esse sentido mais complicado e negativo, com o 8 de espadas e o 3 de espadas, né? Mas depois a tendência é que os problemas do relacionamento. E aí tá, como aqui também tá sendo relacionado como Saturno em Libra, eu não sei se necessariamente daí ele pode ser encarado como um aspecto de traição. Como no tarô mais tradicional ele geralmente é lido dessa forma. Eu acho que seria muito mais no sentido de cair na real mesmo, sabe? Daí de, a partir dos problemas apontados pela ansiedade, ver que de fato tem coisas para serem trabalhadas nesse relacionamento, senão não vai dar certo. Daí depois a carta do diabo, que é Capricórnio, depois 4 de copas, que aqui nesse tarô tem um sentido mais benéfico do que nos outros tarôs, que é a lua em câncer, e aí ele também representa aqui luxúria. De certa forma é um transbordamento de emoções, né? Lua em câncer, lua está domiciliada no signo de câncer aqui dentro dessa carta, então é um transbordamento emocional, é um transbordamento da necessidade de sentir-se emocionalmente seguro. Vai ser um mês, daí provavelmente emocionalmente muito intenso para vocês, sagitarianos. Ao mesmo tempo, daí que isso também vai mexer em muitas coisas que estão na sombra de vocês, sabe? Talvez daí ao longo também do mês vocês percebam o quanto vocês projetam nas outras pessoas, que são na realidade debates, questões e especialmente disputas internas e não necessariamente um problema específico com a outra pessoa. Não que eu queira diminuir o peso da possibilidade do problema, não é isso, mas a carta do diabo também, combinada com esse transbordamento emocional do 4 de copas, eu acho que ele está apontando mais para uma necessidade de talvez identificar uma falta de controle nas próprias emoções e aí tentar buscar nas outras pessoas as respostas para as suas próprias emoções, no sentido de que uma coisa que às vezes é muito difícil a gente perceber e entender é que toda emoção e sentimento que a gente tem, ele é nosso para a gente lidar, apesar dele ter sido criado a partir dos encontros com as outras pessoas. Nem tudo pode ser resolvido pelos outros. Então, também, muito da segurança emocional que vocês precisam, ele ainda só vai acontecer a partir de algum tipo de trabalho interno e não necessariamente vocês
resolvendo daí a relação de vocês, sabe? Pode ser também que a relação de vocês esteja levando a pior de questões que não estão necessariamente atreladas exclusivamente à relação, sabe? Porque, de certa forma, daí o signo de Capricórnio ele aparece 2 vezes, né? Em 2 cartas, a carta do diabo e também 4 de ouros, que é o Sol em Capricórnio. Essa carta também, nesse tarô, ele acaba tendo uma perspectiva também mais positiva do que na maioria dos outros tarôs, porque aqui ele representa poder, ele representa estrutura, ele representa daí a capacidade capricorniana de fato construir algo concreto, de fato construir a própria vida de maneira concreta, né? A sua própria estrutura. Geralmente entendido também como questões materiais. Ao mesmo tempo daí que o As de Paus, ele representa pelo menos a energia criativa para fazer isso. Daí a energia do fogo, né, que é mais característico do signo de vocês, que é Sagitário, que é regido pelo elemento do fogo, ao mesmo tempo que daí ele não vai estar necessariamente disperso, ele vai estar canalizado para construir algo, para conquistar algo. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, eu acho que o choque de realidade que vocês tenham dentro da relação íntima de vocês, ou com relação às questões amorosas, mais tarde, daí no final do mês, ela se traduza para vocês perceberem que no final das contas falta um pouco de estrutura material. A estrutura, por exemplo, o bem-estar emocional de vocês, ele não está necessariamente ou exclusivamente atrelado a outra pessoa. Talvez vocês tenham até imaginado, por exemplo, que a estrutura da vida de vocês, a construção material da vida de vocês, seria feita junto com a outra pessoa. E aí, num sentido mais prático, por exemplo, vocês estão com alguém e aí vocês começam a pensar o que vai ser da vida, se vocês vão casar, como é que vocês estão vivendo juntos, no sentido de se tem um de vocês que trabalha mais do que o outro, se tem um de vocês mais cansado do que o outro, sabe? Como é que é uma vida de casal na realidade, né? Porque a gente não pensa muito nisso quando a gente se apaixona, né? A gente acha que as coisas vão se resolver, né? Mas aí a gente mora junto com a outra pessoa e aí a gente percebe que no final das contas você tá cansado demais porque você faz tudo, a outra pessoa aparenta ser muito mais preguiçosa, e aí você também não consegue dialogar muito bem com a outra pessoa sobre as coisas que poderiam mudar. Na primeira metade do mês pode ficar claro até que parte da segurança emocional de vocês estava atrelada a essa outra pessoa, no sentido de que daí qualquer problema da relação afeta demais o emocional de vocês, a ponto de vocês não conseguirem fazer mais nada direito na vida. Coisas que daí para fora da relação, né? Não conseguem trabalhar direito, não conseguem dormir direito, não conseguem comer direito. E aí no final do mês vocês percebem que no final das contas não adianta vocês exigirem também da outra pessoa uma estabilidade que também você não tem, sabe? Eu acho que falta uma questão, por exemplo, eu acho aqui, falta um pouco da parte da outra pessoa também nesse jogo, pessoal, pra mim, sabe? No sentido de que eu acho que isso vai gatilhar e transbordar muitas questões que são muito mais relacionadas a vocês do que necessariamente a relação, sabe? Então, no final das contas, eu acho que o mês de agosto vai deixar a relação de vocês em aberto. No final, daí, para o final do mês, vocês percebendo que nem tudo tá perdido, sabe? Mas vocês precisam construir alguma coisa séria que garanta a segurança emocional de vocês antes daí de conseguir viver essa relação de uma maneira mais satisfatória para vocês também, que vocês não sintam tanto medo, que vocês também não se sintam traídos dentro dessa relação. Bom, pessoal, era isso para Sagitarianos para o mês de agosto de 2021. Sempre para uma leitura mais completa, assistam os vídeos sempre Ascendente, Sol e Lua. Claro, só caso vocês quiserem.
Mas era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito pelo menos um pouquinho de sentido, tá bom? E até semana que vem. Tchau, tchau.